Fala galera, beleza? Eu sou o Uji, você está no Bora Mundo e hoje nós vamos falar sobre leitura. O quanto você precisa ler sobre um assunto. E será que existe níveis de conhecimento sobre os assuntos quando você está dentro da faculdade? Eu vou falar um pouquinho sobre isso, espero que você curta, isso é muito importante para você, certo? Vem comigo. Então é o seguinte, qual é o foco aqui? O foco é o seguinte, é mostrar para você que sim, existe, assim, não é uma regra, não é uma lei, mas existe um certo nível de leitura que vai te trazer um certo nível de conhecimento, tá certo? Aqui eu quero mostrar para você a facilidade de ter uma boa leitura, junto com o quanto isso traz de resultado e o quanto que isso é importante, tá certo? Então você vai ver e não se assuste, tá? Bom, primeiro eu escolhi aqui para mostrar a tese para vocês uma sequência de livros que eu li, tá? Eu li inteiro ou li partes dele e outros que eu vou ler, tá? Então eu vou usar esse esquema pessoal meu, tá? Outra coisa que eu acompanhei e conversei, sempre converso com muitas pessoas, inclusive alguns de vocês que assistem aqui, que fazem parte já do canal, sobre essa questão do mundo universitário, o pessoal que está ali na faculdade, na universidade, como é que tá o ritmo de leitura deles, como é que é isso, certo? Então, eu tenho uma base bacana para falar sobre isso e juntando a minha experiência pessoal e com observação e pesquisa aí, vamos dizer assim, de campo, tá? Bom, eu peguei uma linha só de tema que eu trabalhei, que eu li, mas eu li muitas outras coisas fora isso, tá? Outros temas, tá certo? Mas eu vou pegar um tema que me interessou muito e eu acabei fazendo uma linha de leitura nele, certo? Bom, vamos lá então. A primeira coisa é o seguinte, tá? Se você não viu, convido você a clicar no card aqui em cima. Eu vou deixar uma lista de vídeos onde eu dou dicas sobre esquemas de leitura, esquemas de hábito para leitura que você pode aplicar aí no seu dia a dia e vai dar bem certo, tá? Vamos lá então. É o seguinte, tá? Eu vou mostrar o que eu li e o quanto que eu li primeiro, certo? Então, me acompanha que isso é muito importante. Pode ser que trema um pouquinho porque os livros estão na mesa, tá? The books on the table. Então, pode ser que trema um pouquinho aí porque eu vou pegá-los e mostrar para vocês, tá? Bom, a trajetória com uma determinada leitura mais profunda de um determinado assunto começou com essa política social que eu li na faculdade. É um livro curto, é um livro que tem uma média de 190 páginas de conteúdo, tá certo? É um livro que eu gosto muito, muito, muito porque eu li ele tipo 2,5 vezes praticamente, né? 2 vezes inteiras e uma que eu li em pedacinhos. Eu li em pedacinhos na faculdade na minha segunda vez. Então, eu li esse livro aqui. Esse livro ele tem uma abordagem muito legal. Ele tem uma abordagem da teoria marxista sobre o serviço social, que é a base do serviço social. E tá aí a coisa interessante. Eu me interessei pelo ponto de vista desse livro e falei, bom, eu preciso ler mais, certo? Na sequência, eu li esse outro livro aqui, que é Ética e Serviço Social. Ele fala um pouco também da dialética, ele fala do marxismo como ancoragem do serviço social, e isso é muito importante, tá? Como ancoragem da ética, construção da ética do serviço social. E isso aqui é muito importante, é isso aqui, esse livro aqui, que me enriqueceu mais sobre um amadurecimento do meu conhecimento sobre o marxismo, certo? Que é uma coisa que eu acho bacana, que eu acho interessante como assunto. Ele me fez ter a necessidade de ler outras coisas, tá? Depois eu fui ler então um outro livro, cadê? Aqui. Um outro livro bacana que eu já tinha lido antes boa parte do Capital do Marx, mas eu comprei esse daqui no Sebo, que é um livro da coleção Os Pensadores, é uma edição antiga, e eu li uns textos que estão aqui, eu li todos os textos, e é muito bacana. Esse livro aqui, ele tem uma média de, deixa eu ver se é esse daqui, cadê? Esse mesmo. Ele tem uma média de 380 páginas que eu li, certo? E que contém conteúdo nele, tá? Então, eu parti daquele para esse daqui, reli esse daqui, porque tinha textos importantes, eu acabei lendo tudo, e foi o próximo passo que eu dei, tá? Isso aqui tudo na faculdade. Isso aqui não foi pedido pelos professores, esse daqui. Esse daqui eu já parti com aprofundamento pessoal, certo? Na sequência, nós compramos esse livro aqui para estudar, tá certo? Por quê? Porque esse livro aqui, ele foi um livro indicado pela minha professora. Ele é um livro realmente muito top. Ele fala sobre a dinâmica do serviço social e a dinâmica do capitalismo, tá? Do Estado capitalista. Eu gostei bastante, só que esse livro eu li pouco dele, tá? Eu li uma média de 100 páginas, ele tem 400 e pouquinhas páginas. Eu li 100 páginas, que foi o suficiente
para me construir o meu TCC e ajudar na construção do TCC. Então, quer dizer, eu li uma parte dele, tá certo? Ele é muito bom, então desse livro eu absorvi umas 100 páginas, tá certo? Eu ainda não retomei a leitura desse livro, mas ele é muito bom. Depois eu entrando nessa dinâmica de leitura sobre política, né? Política social e econômica, tendo uma visão da política de forma mais ampla, seguindo a linha marxista, certo? Eu fui pegar esse daqui, Perspectivas da Cidadania no Brasil Império, tá? Por quê? Porque eu começo a entrar então na história do Brasil, tá? Eu começo a entrar na história do Brasil vendo qual foi a dinâmica do processo da história do Brasil e principalmente da formação da República, né? Pra ver como é que foi os meandros, qual é a cara da política do Brasil, né? Quais formas elas foram tomando. Então esse é um livro aqui que eu também li parte dele, li muitos textos. Ele é um livro que é compilação de teses, ele é muito bom. E ele é uma coleção, eu só tenho um e eu estou doido para comprar os outros. Tem mais dois, se eu não me engano. Que fala sobre essas perspectivas do Brasil, da cidadania no Brasil, tá certo? Esse livro aqui eu acabei lendo umas 250 páginas. Ele é um livro que tem 400 páginas. Então, mais 250 páginas para conta. Vai vendo o tanto de coisa que a gente tá lendo aí, tá? Depois disso daqui, nessa linha, eu li também... Eu fui para uma área que eu gosto, que é estudar sobre a Revolução Russa. Eu fiz um trabalho sobre a Revolução Russa quando eu era novão, tá? Eu era bem novo e, tipo... eu gostava desse tema como eu gosto hoje. Fiz um trabalho, eu estava na sexta série na época, se eu não me engano. E eu fiz um trabalho de mais ou menos 5 páginas escritas assim, da folha ao maço, sobre a Revolução Russa, a Revolução de 1917. E foi algo que me trouxe de uma forma muito legal para a visão política, né? Trouxe a minha visão de estudo filosófico focada na política. Então, o que eu li quando eu fui voltar para esse tema, né? Do socialismo, da política, o que eu li? Eu fui ler um pouco dos livros didáticos para ver como é que eles abordavam esse material, quais eram as referências. Então eu peguei aí um livro didático e tal, na Revolução Russa e li, tá? Mas assim, o livro didático eu já conheço, que eu já cheguei a ler ele todo, a história geral do mundo ocidental, tá? E do mundo oriental. Então, eu retomei a leitura só da Revolução Russa, tá? Do processo de Revolução Russa, industrialização e a Revolução Francesa, Revolução Industrial. Peguei essas leituras, então deu mais ou menos aí uma média de 50 páginas, porque o assunto abordado nos livros didáticos são muito curtos, tá certo? Então são mais 50 páginas desse assunto específico sobre, veja só, eu entrei lá sobre o posicionamento marxista político, que era aquilo, vim lendo Marx, peguei outros autores, li um pouco da perspectiva da cidadania para me entender o que tinha ali de dinâmica socialista dentro daquela questão, o que tinha de social-democracia ali dentro, tá certo? Aí aqui eu retomei da forma mais simples a Revolução Russa, e agora chegou recentemente para mim algo que eu estava procurando e ansioso para ler, o compilado do Trotsky, que são 3 livros, tá certo? Ó, da Revolução Russa. O Trotsky, ele viveu a Revolução Russa, historiador, militante, tá certo? E ele vai aí escrever sobre a Revolução Russa de uma forma muito peculiar e muito bacana. Então, eu comprei esses 3 livros aqui e vou lê-los, tá certo? No ritmo que eu faço as minhas leituras, certo? Não comecei a ler ainda, porque eu estou lendo nesse momento, uma forma com mais atenção, o livro do Boris Fausto, História do Brasil, tá bom? Então, enquanto eu não acabar ele, eu não vou pegar, mas meio que eu tô namorando ele aqui ainda, segurando, passo o óleo e tal. Mas eu não vou me precipitar e começar a ler, porque quando eu começar a ler eu vou ter que ter uma atenção integral para esse livro, porque são 3 livros, tá certo? Então, beleza. Todos esses conteúdos que eu mostrei para você, tá certo? Esses livros aqui, com mais aqueles ali, e esses aqui teve 2 que eu li metade, né? Quanto que deu de leitura? Agora é a parte que você pode fazer, uou! Então quer dizer que dá para ler tudo isso e eu só preciso ler isso por dia para absorver tanta informação? Olha que interessante, certo? Quantas páginas aqui tem o total, né, para leitura? Tem 2.280 páginas, certo? Eu li metade disso daqui, essas 2.280, certo? Esse compilado aqui eu não falei, né? Os 3 livros, eles formam 1.200 páginas, tá? Então é como se cada um tivesse 400 páginas. Juntando tudo isso daqui,
dá 2.280 páginas. O que falta para mim ler? Isso daqui, metade, certo? Isso daqui é praticamente uma leitura garantida, tá? Então, vamos supor que eu li, ou que eu tivesse lido isso daqui, já, certo? Eu teria lido 2.280 páginas de um conteúdo praticamente específico que eu quero, tá? A construção da ideia sobre o desenvolvimento da política socialista, certo? É isso, tá? E, junto nisso, entendendo um pouco do Estado capitalista, certo? De como é que funciona o governo capitalista. Até porque não tem como falar sobre o socialismo sem falar sobre o governo capitalista, certo? Então eu consegui, eu tenho esse conteúdo e vou ter essas 2.280 páginas de absorvida de conteúdo, tá? Só um parênteses, eu não li só isso sobre esse assunto, eu li muita coisa sobre marxismo, sobre socialismo, eu li bastante coisa, mas eu peguei uma linha de leitura direta para vocês entenderem uma quantidade, porque se eu mostro isso daqui para vocês e mostro isso daqui para vocês, você vai falar, caraca, é muita coisa, quando que eu vou conseguir ler tudo isso, meu Deus? Vamos ver isso agora, porque pode parecer assustador, mas é um tanto quanto incrível, o quanto você pode ler rápido tudo isso, tá? Udney, beleza, 2.280 páginas de leitura para mim conhecer todo esse conteúdo aí praticamente. Quanto que dá de leitura por mês? Primeira informação importante. Dá 200 páginas por mês. Quer dizer, se você ler 200 páginas por mês, no final de um ano, você já leu tudo isso aqui. Tudo isso daqui entra para a tua prateleira de leitura feita e leitura estudada, né? Aquela leitura com mais atenção e com mais absorção. 200 páginas por mês. Aí tá o mais interessante. Dentro de um ano você pode ler tudo isso daqui, tá? O mais interessante não é o quanto que você precisa ler por mês. É o quanto que você precisa ler por dia, tá? Para você ler todas essas páginas aqui, você precisa ler 7 páginas por dia. Tá vendo? Não é assustador o volume de livros. É você entender como é que funciona o processo de leitura. 7 páginas por dia, no final do ano, você leu tudo isso e você absorveu tudo isso. Você já imagina, ó, se eu perguntar para você, estudante, o quanto que você conhece sobre a Revolução Russa? Eu tô falando sobre uma dinâmica política, de fato, de entrechoque de dois posicionamentos políticos que são dominantes no mundo. Uma visão socialista e uma visão burguesa capitalista. Certo? Que se permanece até hoje. Como eu disse para vocês, no livro didático, você vai ter no máximo, estourando, juntando Revolução Industrial, Inglesa, Francesa, Revolução Russa. Você vai ter 50 páginas, juntando todos esses conteúdos. Certo? Revolução Industrial. Então, quer dizer, você vai ter só 50 páginas. E talvez você não lembre desses conteúdos todos. Entendeu? Agora imagina se você pegar e ler isso daqui, só de Revolução Russa, só de política econômica, social, tá entendendo? Só isso daqui, tudo isso aqui, ó, sobre esse assunto, imagina. Então quer dizer, o domínio sobre o assunto toma uma extensão monstruosa, gigantesca, certo? E o quanto que você precisou investir de leitura por dia dentro de um ano? 7 páginas por dia, certo? Então isso é muito doido, 7 páginas por dia para você ler tudo isso. Então, essa pontuação que eu quero colocar para você aqui é para você entender a dinâmica da leitura, né? A mágica da leitura é essa, é você entender o quanto que você precisa ler para você se organizar, para você conseguir ler em um período bacana aquele conteúdo e absorver aquele conteúdo, certo? 7 paginazinhas, poxa, você lê com atenção do dia, certo? Escolhe um livro e vai lendo, quando você for ver no final do ano, você leu um grande volume de leitura. E o porquê, então, que eu estou abordando, que eu apresentei isso para você, né? Por que eu estou apresentando essa dinâmica aqui de leitura, o funcionamento, a quantidade, mostrando para você que, olha, dá para ler muita coisa no seu ano, lendo muito pouco por dia. Ó, 7 páginas por dia, você lê isso aqui. Se você lê 15 páginas por dia, você lê isso daqui e mais os outros materiais que você escolhe da faculdade e tudo, certo? Então, quer dizer, é bastante coisa, tá bom? Aí é o seguinte, eu vou mostrar agora uma outra coisa importante.
A dinâmica é, como eu falei no começo, agora vem a resposta. Será que existe essa escala de o quanto que eu preciso ler para ter uma leitura básica, uma leitura média, uma leitura avançada sobre um determinado assunto, certo? Essa escala aqui é uma escala que é resultado da minha experiência de leitura e de debate, de argumentação, de construção de ideias, certo? Que eu consegui, analisando e fazendo essa prática, perceber o quanto que a gente consegue dominar um assunto conforme a quantidade de leitura e estudo que a gente tem sobre aquilo. Então vamos lá. São 3 etapas, tá? A primeira etapa é o seguinte, 20 páginas é a média de leitura que você precisa ter para você saber que aquele assunto existe. Então, quando o professor na faculdade passa um capítulo para você, uma xerox, de 10, 5, 15 páginas, ele simplesmente está mostrando para você que aquele tema ele existe, tá certo? 200 páginas é uma média que você precisa para entender o seguinte, o suficiente de assunto para você conversar sobre aquele assunto. 200 páginas é o suficiente para você conversar sobre aquele assunto. Se você tiver em torno de uma leitura de 1000 páginas, já é o suficiente para você debater esse assunto. Debater é colocar várias pontuações e trabalhar essas pontuações. Então, entre 1000 páginas ali, você já tem essa capacidade de debater o assunto. Lendo com atenção, fazendo pontuações na sua leitura, você já consegue fazer isso, certo? E acima disso, você já entra num nível de pesquisa sobre o assunto. Porque você já sai da parte superficial, você já começa a sair da parte intermediária de leitura sobre aquilo. Você já vai para a parte historiográfica daquilo, certo? Que é bacana. Então, quer dizer... isso é um nível, essa é uma escala de leitura que eu percebi que é interessante. E até na faculdade você percebe isso. Você pega um texto, o professor passa assim, olha, gente, eu vou dar um capítulo desse livro aqui, capítulo 15, o capítulo tem 16 páginas. Aí você lê as 16 páginas e você entendeu que aquele assunto existe. É o máximo que você consegue. Agora, se você lê todo o livro de 200 páginas, por exemplo, como esse daqui, que tem as suas 200 páginas, você já entende melhor e consegue conversar. Talvez você não vai conseguir debater trazendo várias opiniões sobre aquilo, construindo uma ideia mais ampla, né? Mas você consegue conversar e colocar algumas pontuações e expor uma ideia mais redonda, mais concreta sobre aquilo, certo? Não para entrar em um grande debate. Agora, se você pega já 1000 páginas, que é isso daqui, aqui tem 1200, mas vamos pôr isso aí, umas 1200 páginas, 1000 páginas, bom, você já está com um nível aí de conhecimento pronto para um pequeno debate, para colocar pontuações, pontos de vistas, né? Fazer uma análise sobre a realidade e tal, mais profunda sobre aquele assunto, certo? E mais do que isso é um nível de pesquisa, que o nível de pesquisa é um nível superior ali de conhecimento, é um nível onde você já consegue articular de uma forma muito mais ampla aquilo, tá? É um nível onde você já não conversa mais com tanta gente sobre aquilo, porque o seu conhecimento está escalando de uma forma onde a sua preocupação com o conteúdo é outra, não é mais a superficialidade, certo? Então, isso daqui é interessante para você saber o seguinte, será que eu estou em que nível da minha leitura? Eu estou no nível tipo assim, eu sei que ela existe, ou será que eu já consegui ler uma quantidade em que já é para mim conversar, eu já consigo ter capacidade de conversar isso, tá certo? E lembrando que a culpa não vai ser da quantidade de leitura. Por exemplo, eu estou falando aqui 200 páginas, você já consegue conversar. Se você leu 200 páginas do assunto e não consegue conversar, a culpa não é do assunto. A culpa é da sua capacidade de absorver o conteúdo e de transmitir esse conteúdo e de construir ele externamente, falando, argumentando e conversando, tá certo? A culpa não é da quantidade de páginas, tá certo? Então, quer dizer, você pode usar essa escala para se auto-perceber, se auto-analisar, né? Poxa, como é que está o meu volume de leitura e meu domínio sobre esse conhecimento, tá? Então fica essa dica, esse vídeo é uma questão um pouco técnica, mas espero que você tenha gostado, tá? Eu tô lendo o História do Brasil, eu nem coloquei ele no meio aqui da roda para falar sobre quantidade, mas lembra, olha só, para ler todos esses livros que eu mostrei aqui, e tem uns que eu li pela metade, você viu que eu falei, né? Mas para ler ele inteiro, você iria ler somente 10 páginas por dia, muita coisa para você ler num ano, um acúmulo de informação muito grande durante o ano, entende?
Tem gente que fala, pô, eu nunca vou entender profundamente esse assunto, mas é porque ela não tenta nenhuma técnica de leitura. Né? Aqui no canal, vou deixar outro card aqui sobre uma técnica específica para você conseguir ler de 7 a 10 páginas por dia. Eu tenho certeza que você vai gostar. Existem várias técnicas, eu vou deixar uma ou duas aqui para você começar a aplicar, que é muito bacana. Imagina, para comigo para pensar. De 7 a 10 páginas por dia, você vai ler muito no ano. É muita coisa, galera, certo? Então isso já ajuda bastante aí a gente a desenvolver o nosso nível de conhecimento, de estudo, certo? Por mais que ele seja focado, tá? Bom, é isso aí então. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha servido para você. Vai nos cards, vê os vídeos, que eu tenho certeza que você vai ficar muito feliz em tentar essa quantidade de leitura aí, certo? É isso aí então, valeu. Não se esqueça de compartilhar, curtir o canal, tá certo? Lembrando que nada aqui foi pontuações para atingir ninguém, mas é para ajudar as pessoas a entenderem o quanto que é possível se ler de uma forma produtiva, qualitativa e quantitativa também, certo? É isso aí, até o próximo vídeo e até mais.